Ou vamos mentalizar Jesus, agradecer a sua presença entre nós, agradecer o momento da nossa reunião, pedir aos benfeitores que estejam conosco nessa noite, como sempre estão, auxiliando nos trabalhos, nos entendimentos, auxiliando os nossos colegas que irão falar conosco, que possamos juntos contribuir com a nossa energia de amor e de caridade aos nossos irmãos necessitados, os nossos irmãos que, como nós, estão conosco aqui nessa noite para aprender um pouco mais, que juntos possamos iluminar os nossos caminhos e dos nossos irmãos. Estamos dispostos, diante do nosso propósito da vida, em nos tornarmos pessoas melhores, buscando entendimento e levando um pouco de paz e amor a todos que conosco participam da nossa jornada. Que Jesus e os nossos benfeitores estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje estamos dando início ao estudo do livro Os Missionários da Luz. Não sei se todos aqui tiveram já a oportunidade de ler esse livro. Não? Um pouco? Mas é uma grande, grande obra. É um livro maravilhoso, com muitos ensinamentos, tem muita, muita riqueza dentro desse livro. Então, acho que a gente vai aprender muito nesses estudos, né, no livro Missionários da Luz. E, para não ficar... já começa a maravilha desde o prefácio, né? A maravilha já começa desde o prefácio. Um prefácio escrito por Emmanuel. É um prefácio que é um texto maravilhoso, que tem ensinamentos profundos nesse prefácio. Então, a gente teria que pegar frase por frase, estudar frase por frase desse prefácio, mas o tempo não nos permitirá fazer isso. Então, nós vamos fazer, né, um apanhado geral da mensagem que Emmanuel quis nos transmitir, né? Iniciando esta bela obra de André Luiz. Então, só para dar uma pequena introdução, todo mundo aqui já foi aluno, né? Todo mundo aqui já passou pela escola, ou muitas vezes continua na escola. E quem é professor, quem já foi aluno e se recorda de quando está na escola, quando o professor começa a introduzir uma matéria. Eu sou professora de matemática. Vamos pegar uma criança, quando se começa a falar da tabuada do 2, vai indo bem, né? Passa para a tabuada do 3, tudo bem, mas a hora que a gente chega na tabuada do 9, já está todo mundo espanando. Todo mundo reclamando de ter que aprender a tabuada do 9. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, quando a gente está na superfície do aprendizado, o ensinamento tranquilo, a gente está entendendo as coisas facilmente, as coisas vão bem. A hora que nós entramos na profundidade, aí um começa a reclamar, o outro fala, isso não me interessa, outro eu não quero saber, então vai saindo de lado, né? Então, é mais ou menos isso que o Emmanuel ele vai nos trazer nesse prefácio, de forma muito mais bela do que essa que eu estou propondo, né? Só para que fique um pouco claro na introdução, mas ele está nos chamando a atenção para que a gente deixe de ser criança. Está nos chamando a atenção para que a gente deixe de acreditar somente em contos de fada. Porque enquanto a gente está ouvindo as belas histórias de contos de fada, a gente adora a história.
Mas quando nós somos chamados para a responsabilidade que aquela história, ou para o processo educativo daquela história, lá a gente começa a sair de lado, isso já não nos interessa tanto. Então, é um texto, né, que vai um pouco nesse, como é que eu falo? Desse lado, desse sentido. Então, eu vou colocá-lo aqui para a gente fazer o estudo dele junto. Então, ante os tempos novos. Como eu disse, a gente teria que ler frase por frase, foi difícil até sublinhar o que é mais importante, porque eu achei tudo importante. Tudo é importante nesse texto, então, vamos tentar fazer no tempo que nós temos, então, tirar o que tem de mais profundo aqui, né? Então, ele começa falando, né, que a história, quando tem a intervenção de fadas, fala de palácios, né, das maravilhas, as crianças estamos todos escutando atentamente. Mas quando vem as realidades educativas, né, a gente se afasta, dizemos que estamos cansados, a gente se recusa ao aprendizado muitas vezes. E é nesse sentido que ele vai falar dos conhecimentos espirituais. Então, quando os benfeitores vêm falar para a gente das belezas do mundo espiritual, do que nos espera, né, dos espíritos superiores, a gente ouve todas as manifestações mediúnicas, né, os médiums, tudo que sente, o que pode sentir, o que os espíritos benfeitores fazem por nós lá nos abrimos e adoramos ouvir sobre esse tipo de coisa. O problema é que quando, né, eles vêm nos falar do que nos espera, quando eles vêm nos falar que a vida é muito mais do que isso, é muito mais do que um conto de fadas, e que existe algo sério a ser aprendido, então a gente vai se recusar, muita gente vai se recusar ao aprendizado, mas ele vai dizer que a vida vai nos esperar com suas leis imutáveis. Significa que não adianta a gente espernear, não adianta se recusar ao aprendizado, porque as leis de Deus, elas não vão mudar nunca, são imutáveis. Então, elas não estão ao nosso desejo, elas não vão se adaptar a nós. Nós é quem devemos nos adaptar às leis divinas. Então, nós podemos nos recusar, nós podemos fugir do aprendizado. Nós temos o livre-arbítrio e deixarmos para amanhã, mas nós não vamos poder fugir. Em algum momento da nossa existência, isso vai ter que ser, né, isso vai ter que ser vivido por cada um de nós, porque mesmo com a serenidade de mãe, né, com o amor de mãe, nós vamos nos colocar, a vida vai nos impor mudanças. Então, é um convite para que a gente, desde já, né, comece a olhar para tudo que os benfeitores vêm nos trazer nesse livro, né, ele está falando de maneira geral, mas focando para todo o ensinamento que está contido neste livro, que a gente aprenda com muita seriedade, porque isso pode trazer grandes mudanças para a nossa vida e também pode trazer grandes mudanças para quem convive conosco, porque nós podemos influenciar também outras pessoas. Seguindo aqui, ele vai dizer que enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, né, alargando o campo das esperanças humanas, todo mundo, nós ouvimos venturosos, estáticos, tudo para a gente é maravilhoso, né? Nós sentimos assim, quando a gente pensa em céu, o que nos espera no futuro, né? O céu que nós tanto esperamos, a felicidade futura de sermos um espírito superior, tudo que nos aguarda. Mas o problema é que quando eles vêm nos falar que o compromisso é nosso de crescimento, o compromisso de crescimento é nosso, aí a gente se retrai, né? Então, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-nos de trabalho, de esforço próprio, de responsabilidade pessoal, de luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento,
nós humanos não ocultamos a desagradável impressão. Então, quando é o chamado, né, ao trabalho pessoal, aí muita gente foge desse compromisso. E é um compromisso consigo mesmo, né? A gente vê muita gente falar, eu não tenho tempo e não chegou para mim ainda, não é hora ainda, não consigo me organizar para fazer isso, não estou pronto, não é o momento, os meus compromissos não me permitem. Então, existe uma fuga, né, a esses compromissos, mas são compromissos para conosco mesmos. Se nós não encararmos isso, ninguém vai fazer por nós. Então, na verdade, eu vejo assim como um puxão de orelha para que a gente desperte, né, dessa infantilidade espiritual em que a gente vive. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades. Então, quando eles começam a falar do que nos espera e do que é a realidade, né, da vida e da vida espiritual, aí nós começamos a colocar em xeque tudo que a gente acreditou até hoje. Então, por exemplo, a maioria de nós aqui, acho que já foi na Igreja Católica, em algum momento da vida. Então, o que nós acreditávamos antes? Que existia um céu e que para ter acesso a esse céu a gente precisava ir para a igreja uma vez por semana para cumprir com a nossa obrigação com Deus, né? Falar dos nossos pecados ao padre para que ele nos perdoe. Então, depois que o padre nos absolve das culpas e dos pecados, a gente reza lá os 10 Pai Nossos e as 10 Ave Marias e estamos todos bem com Deus, né? E ele vem dizer que isso não é bem assim que acontece, né? Então, há outras religiões que acreditam que depois da morte vão passar o resto da eternidade dormindo. Tem outras religiões que acreditam que vão dormir até que Jesus volte para despertar todo mundo. Outros que acreditam que não existe nada depois da morte. Então, ele vem confrontar a todas essas ideias que que a humanidade, né, que nós como seres humanos já cultivamos durante muito tempo. Então, não existe beatitude repousante, não existe repouso. Quando a gente chega do outro lado, existe muito trabalho nos esperando, o trabalho continua. É o trabalho é o trabalho pessoal, de já estava falando em francês, autoaperfeiçoamento, é o trabalho pessoal de estudo, de serviço. Então, quando a gente lê as obras de André Luiz, e a gente vai ter oportunidade aqui nesse livro, nós vamos ver o quanto os benfeitores trabalham, né? O quanto eles estão o tempo todo já ajudando o espírito chegando lá no mundo espiritual, socorrendo a humanidade, né? Socorrendo os encarnados, os médiums, o tempo todo eles estão trabalhando. Então, não existe nada de beatitude repousante. O que existe ainda é muito trabalho, porque lá no mundo espiritual existe escola, existe hospital, existe estudo. A vida continua, como aqui, né? Então, a gente não tem como fugir, né? Se a gente se recusa a tomar essa consciência agora, cedo ou tarde a gente vai estar diante de um problema, porque não tem como fugir dessa realidade, né? Então, eles percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida. Então, Deus está no controle e não existe protecionismo, não existe falso julgamento, né? Deus, ele está no controle das coisas e de forma, com justiça, com amor, com bondade, mas não existe protecionismo. Então, quantas vezes, né, nas igrejas a gente via, às vezes, como é que chama? A indulgência, né? Então, a gente pagava a indulgência para ser libertado dos pecados e para garantir um lugarzinho no céu. Então, não existe esse tipo de proteção, né? Para ninguém. Então, é trabalho pessoal, que nós vamos viver lá o que a gente vive aqui. Então, é um convite para que a gente trabalhe enquanto estamos aqui, né, sobre nós mesmos e aproveitando a oportunidade de estarmos aqui para alcançar, para dar um passo além, né, para aprender, para se transformar, para investir
no nosso crescimento pessoal. Aí ele fala, né, que a maioria espanta-se e tenta recuo. Então, a maioria pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. É o que eu acabei de dizer, né? Então, não é rezando 10 Ave-Marias e 10 Pais Nossos e continuando a levar a mesma vida que o céu está garantido. Porque ninguém perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Sem aqui, né, só lembrando que muitas vezes, para que a gente desperte, vem o sofrimento também, né? Então, nós vamos aprendendo devagarzinho, e diante da vida, do que a gente tem que enfrentar na vida. E muitas vezes a sacudida é forte para nos acordar, né? Às vezes uma doença na família, uma morte inesperada, né? Uma morte que vem de repente, um acidente, que tira a nossa base. Então, o chamado vem, porque nós temos que acordar, a gente não pode ficar dormindo eternamente, né? Então, ao espiritismo cristão cabe, no mundo, grandiosa e sublime tarefa, que é a de nos acordar, que é a de nos ensinar, de nos colocar face a essa grande mudança sobre nós mesmos. Então, com todo esse ensinamento que nós temos, gente, a gente não faz ideia da riqueza. Nós que conhecemos, a gente já vive com isso, mas é só de imaginar as pessoas que a gente conhece e que não têm conhecimento nenhum disso que a gente tem. Pessoas que estão, às vezes, muito perto da gente, na nossa família, e que se recusam a aprender, a falar de espiritualidade, que se recusam a falar que a vida é eterna. Então, tem muita gente ainda dormindo muito perto da gente. Mas o Espiritismo, a nossa tarefa é grandiosa como espírita, né? Desde que a gente aprenda e coloque em prática. Porque se a gente aprender e continuar vivendo do mesmo jeito, não funciona, não resolve nada, não muda nada. Aí ele vem falar, né, que o Espiritismo é um movimento libertador de consciências e corações, né? Então, quando a gente estuda e a gente começa a entender as coisas, tudo que o Espiritismo nos ensina, é uma liberdade, né, grandiosa. A gente é libertador tudo a saber que nós somos imortais, saber que nós estamos em evolução e que nós seremos espíritos puros, saber que as doenças não vêm porque a gente não é o filho desejado de Deus, que Deus tem preferências por outros filhos. Então, quando a gente entende tudo isso, é uma liberdade, né? É uma libertação libertador de consciências e corações, porque acabam as angústias, a gente entende o que acontece conosco. Quando a gente entende que a morte física não é o fim, que é uma mudança de capítulo, que a vida continua, né? Tudo muda, a concepção de vida nossa muda completamente, porque a gente entende que o que a gente está vivendo aqui, diante da eternidade, é um dia. E esse dia tem que ser bem aproveitado. Então, é uma mudança enorme de consciência. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Lá começa o chamado ao trabalho, né? Infinito campo de serviço aguarda os trabalhadores do bem. Então, quem são os trabalhadores do bem? São todos nós que estudamos, que compreendemos a importância do que estamos estudando, que fazemos uma mudança de vida em função do que estamos estudando. Então, quando o ensino espírita, quando esse aprendizado, ele é incorporado por nós, e a gente entende a profundidade dos nossos deveres, o chamado
nos é chamado, né? Eles nos chamam ao trabalho, aos trabalhadores da verdade e do bem, mesmo na nossa pequenez, mesmo sabendo que ainda temos muito a aprender, mas nós já podemos contribuir com aquilo que a gente já sabe. Então, com o pouco que a gente já aprendeu nos estudos e que temos aprendido, nós já podemos fazer muito, né? Quantas pessoas a gente pode ajudar com o que a gente já sabe? Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente. Nós estamos num momento muito difícil na humanidade. Existe muito sofrimento. Existem gente se suicidando o tempo todo. Hoje, não sei se vocês viram o que aconteceu na Suíça. Uma família inteira se suicidou. 5 pessoas. Então, o que leva uma família inteira a se suicidar pulando não sei de qual andar de um prédio? Não é para assustar ninguém, mas é só para ilustrar o desespero das pessoas, a vida vazia que as pessoas estão levando. Pessoas que não têm sentido na vida. Quantas pessoas em depressão, se entupindo de remédio. A nossa filha, a Bia, ela trabalha no hospital e às vezes ela tem que fazer exames no setor psiquiátrico. Jovens de 20, 22 anos internados, ela fala, é muito triste de ver. Então, a gente está diante de uma época muito, muito problemática. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, o que a gente está aprendendo aqui, meus amigos, não é para ficar guardado para nós. É urgente que a gente passe para frente, que a gente convide as pessoas, que a gente fale do que a gente sabe. Não é muito egoísmo guardar o que a gente tem só para a gente. É muito egoísmo, porque tem muita gente sofrendo. Nós vamos conseguir trazer muita gente? Às vezes não, porque não é todo mundo que está preparado para vir, né? Para estudar, para aprender, para mudar de vida. Mas a gente pode trazer uma pessoa que a gente consegue trazer, a gente pode salvar essa pessoa, né? Então, é o trabalho que nos espera. Então, com a missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé. Então, quantas pessoas já perderam a fé porque vem da Igreja Católica, e a Igreja Católica foi perdendo muita gente. Aqui no Canadá, né, no Quebec, a gente, às vezes, quando a gente ia à missa, a igreja vazia, só pessoas de idade na igreja. Então, as pessoas perderam a fé, perderam a confiança. E nós temos um papel a cumprir nisso, né? De levar, de restaurar a fé daqueles com quem a gente vive, daqueles com quem a gente encontra. A extensão do entendimento humano, né? Falar que a vida é imortal, falar que existe reencarnação, explicar por que existe sofrimento. Porque muita gente às vezes fala, mas se Deus existe, por que existe sofrimento? O Espiritismo explica, né? Então, é ter a coragem de chegar nas pessoas e falar disso, de perguntar, de o que você acha disso, qual que é a tua concepção diante do que está acontecendo, por que você acha que tem tanta gente doente tomando remédio? Então, é um chamamento, né? Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhes horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Então é isso, é falar que a vida é imortal, né? Que as coisas passam, mas nós não passamos, nós continuamos. Nós somos filhos de Deus. Acho que não tem nada mais lindo a ser dito do que dizer que nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai que nos ama e que Ele nos espera, né? Que nós cresçamos para que nós nos coloquemos diante dEle, para que a gente se integre ao seu amor, né? Mas é trabalho e esforço nosso, né? Daqui vem o título do prefácio, né, ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem,
para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um no caminho de um mundo melhor. Então, a humanidade, a gente está esperando, né, um mundo de regeneração, nós estamos esperando um mundo melhor, onde não exista tanto sofrimento, onde não exista tanta maldade. Estamos todos esperando viver num planeta regenerado, mas esse planeta só vai, e não vai acontecer num passe de mágica. Ele vai acontecer quando nós nos regenerarmos, quando a humanidade estiver regenerada e aprendendo a amar, a respeitar, a perdoar, né? A ter serenidade. E tudo isso o Espiritismo ensina. Tudo isso o Espiritismo nos possibilita a sermos mais respeitosos, a termos mais serenidades, a termos mais equilíbrio, mais confiança, mais fé. Então, somos servidores fiéis da verdade do bem, senão nós não estaríamos aqui estudando, não estaríamos nos propondo a começar um novo livro. Nós vemos aqui que o grupo está crescendo, as pessoas estão com necessidade, mas se a gente pensar como que nós chegamos aqui, alguém nos convidou. Então, se fez diferença para a nossa vida, a gente também pode convidar alguém, né? A ler um livro, a estudar o Espiritismo, a conhecer as propostas do Espiritismo, o que o Espiritismo nos ensina. Então, é um convite, né? É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem uma vez mais ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Olha aqui começa, ele começa a falar, né, e colocar em itens o que o Espiritismo nos ensina. Então, ele nos esclarece que somos espíritos eternos e que o corpo passa, a matéria passa, o que sobrevive é o que a gente tem por dentro, o que sobrevive é a luz que a gente faz em nós mesmos. Todo o resto fica para trás. Então, é um convite a que nós nos investamos nesse desenvolvimento. Ele vai nos dizer, né, vai nos esclarecer que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, é sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Então, o que significa esse esclarecimento? O nosso perispírito, ele vai moldar o corpo. Então, muitas doenças são explicadas, né, por essa simples frase. Então, muitas doenças são trazidas já, né, no perispírito e se desenvolvem no corpo depois, porque o perispírito, o nosso corpo, ele vai se amoldar às células espirituais, né? Então, o espiritismo é a base. O nosso trabalho é de depurar o perispírito, de sublimar o perispírito, para que a gente tenha vidas mais sadias. Então, o Espiritismo também vai esclarecer que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Então, nós temos aquilo que construímos, a família que nós temos são amores ou são pessoas, né? São pessoas, ex-amigos, né? Que às vezes ofendemos, que às vezes dos quais nos distanciamos por ódio, por vingança, por situações familiares, a gente não sabe. Mas o Espiritismo vem nos explicar, né? Que tudo que nós temos na nossa vida é fruto das nossas próprias ações. Vem nos dizer que pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, né, que outras atividades são desempenhadas por nós, além da luta vulgar de cada dia. Então, significa que nós deixando o corpo, a luta continua. Não é só trabalho aqui na Terra, vai ser trabalho também no mundo espiritual, porque a vida do outro lado continua. E nós trabalhamos também durante o sonho. O Espiritismo vem nos mostrar, né, que a vida, durante o nosso sono, nós também temos uma vida ativa. A gente trabalha, a gente constrói, a gente realiza, a gente estuda. Então, vem nos falar que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais
e que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor. Então, além do corpo, há crescimento, há trabalho e há serviço em nome de Jesus. Nós somos servidores dele. Ele precisa de cada um de nós, ele precisa do nosso trabalho aqui, ele precisa do empenho de cada um de nós para que a gente construa, né, essa glória imortal a que o Pai nos destinou. Aí ele vai dizer, se o que foi dito aqui te assusta, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine. Então, é um convite ao agradecimento, porque o que nós temos diante de nós, esta oportunidade de estarmos aqui estudando, a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa. Devemos agradecer de joelhos por estarmos aqui e por termos a oportunidade de conhecer tudo isso. E pedir que sejamos esclarecidos, né? Que a gente aprenda, que a gente se esclareça, que a gente se ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas, para que a gente não desperdice a oportunidade, para que a gente não se prenda nas ilusões da matéria, né? Pedir a Jesus que nos permita abrir o entendimento para tudo isso, e mais do que isso, somente entender, colocar em prática, para que isso nos transforme, para que a gente dê um passo além, né, e deixe de fazer os erros que temos já feito há tanto tempo. Rogando o socorro divino para o teu coração, que atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Tá tudo aí, né? A responsabilidade diante desse conhecimento está nesse prefácio. Eu acho que o que a gente tem diante de nós é uma luz, né? Tem um texto no livro Pão Nosso que Emmanuel intitula Valei-vos da luz. Isso que nós temos é luz para a nossa vida, é luz para o nosso espírito, né? Mas nós precisamos aproveitar a oportunidade, aproveitar o que temos aprendido, aproveitar a encarnação, porque nós estamos tendo acesso a tudo isso nesta vida. Nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas. Então, é um convite para que a gente aproveite a luz que nós estamos recebendo da misericórdia divina imediatamente, não deixemos para amanhã. Porque, como Paulo de Tarso disse, né, ele disse na carta aos Efésios, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós não estamos mais na ignorância, né? Antes estávamos nas trevas, porque éramos ignorantes, mas agora nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Então, que sejamos dignos, né, de todo esse aprendizado, dessa luz que Jesus colocou nas nossas vidas, porque somos realmente privilegiados de ler e entender o que estamos lendo, porque muita gente lê um texto desse, como nós tivemos oportunidade hoje, a gente partilhou esse texto com o pessoal de francês, né, no grupo em francês, e as reações, assim, teve um dos nossos amigos, ele se emocionou com o texto, outros disseram que não tinha entendido, pedindo explicações, né, esclarecimentos a respeito. Então, se a gente tem a bênção de ler e de compreender as palavras de Emmanuel, e compreender que nós temos diante de nós uma oportunidade única de crescimento, é maravilhoso. Então, que a gente possa aproveitar, né,
que nós possamos andar como filhos da luz, né? Porque nós agora temos a luz em nossas vidas. Então, é aproveitar dessa luz para que a gente não caia em trevas novamente, porque quem neglige, quem neglige a luz, né, pode cair em trevas novamente. Então, é isso, eu acho que daria para falar ainda muito mais, né, sobre esse texto, mas o tempo passa rápido, e aí fica para reflexão individual depois de cada um. Bom, eu queria só falar uma coisinha. Emmanuel, ele é bem direto, né? Bem, fala o que a gente precisa escutar, não o que a gente quer escutar, né? Era assim até com o Chico, né? Tinha momentos que ele falava, morre dignamente, sem gritar. Aquele fato do avião lá, né? Mas eu acho que é um convite para a maturidade, para a gente olhar a história, não superficialmente as histórias que a gente vai ler no livro, mas a gente olhar as entrelinhas, o que realmente ele quer dizer, né? E eu acho que é um convite para todo mundo virar um missionário da luz, né? Cada um do seu jeito, cada um na sua evolução, cada um ajudando do jeito que pode, mas é como você disse, a gente nasceu num momento conturbado como esse, é porque é para a gente fazer parte desse projeto Missionários da Luz, esse projeto de Jesus mesmo, de sermos missionários. É só isso que eu queria dizer. Porque há muito a ser feito, né? Então, eu acho que cabe a cada um de nós aqui, no seu espaço, né, na sua vida, dar a contribuição que Jesus espera de cada um de nós. Nós temos como contribuir, mas é isso, né? É um texto riquíssimo. A visão de que a gente vai morrer, vai virar anjo, vão vir, né, essa visão infantil de que morreu santifica, não, depende só da gente, do nosso próprio esforço, e se a gente não fizer nada, nada vai acontecer, nada vai melhorar. É isso que eu queria dizer. A gente tinha proposto também a leitura de um outro texto que vai só para completar um pouco esse que nós viemos acabamos de ler, que é Fantasmas da Mente, né? Que fala também sobre o compromisso de nós espíritas e dos médiuns com relação à tarefa, né, que nos espera. Bom, aí eu deixo com vocês, meninos. Você quer falar, Lê? Não, é que eu vejo muita ligação entre esse texto do Emmanuel e esse texto do Valdo Vieira, né? Essa questão que a Giovana falou da tarefa sublime, né? Todos têm uma tarefa sublime, não só os médios, e como algumas coisas podem nos corromper nesse meio do caminho, né? Como pode ser difícil. As provas humanas, né? Que pode ser tanto, que são as três coisas que são o poder, né? Que ele vai mencionar aqui. A questão de transformar o sexo num exagero, um escravo do sexo, o sexo num vilão, né? E essa paixão pelo dinheiro, né? Eu acho que não pode prosseguir agora. Sim. Eu acho que antes de eu falar sobre esse apego ao poder, né? Eu queria falar até uma coisa que o César comentou quando a gente estudou esse texto, sobre quando ele fala quem são esses fantasmas, né? Que esses fantasmas, na verdade, eles se referem não ao mundo exterior, mas ao mundo interior nosso, né? Que isso é uma luta nossa com as coisas que estão dentro da gente. E que quando você está envolvido em algum trabalho mediúnico, ou seja, ou relacionado com a espiritualidade, a gente fica mais exposto a esse tipo de fantasma. Então eu achei esse texto fantástico, e é um texto que a gente tem que ler toda semana. Você quer a tua apresentação, Dani? Então, acho que a gente pode ir aqui também. Bom, para começar,
um dos fantasmas que ele cita aqui é o excesso do poder, né? Que é o apego a que pessoas têm com cargos, com carreiras, enfim. É um exemplo, acho que, para mim, muito claro disso, acho que até o Ale comentou semana passada, são esses políticos, esses pastores políticos, que começam a buscar cargos públicos para subir e ter mais poder. Então, aqui no Brasil, pelo menos, tem muitas notícias recentes que relatam a bancada evangélica disputando cargos, disputando ministérios, e a gente, no final, a gente já sabe como isso vai terminar, que é já acho que é um terceiro ponto que a gente vai falar depois, que é o dinheiro, né? Que quando você se agarra ao bem, quando você exerce ou quando você busca poder, a busca pelo dinheiro acaba vindo, mas a gente vai falar depois do que o Ale vai comentar agora. Então, aí é o segundo fantasma que ele cita, que é o desregramento afetivo por conta de questões sexuais, né? Então ele fala, então, o que a gente falou, né? A gente constrói laços de amor e ódio que vão acompanhar a gente durante várias vidas, né? Então, muitas vezes a gente vem numa família, a gente vem num casal para acertar certas situações, certos karmas, e às vezes a gente deixa se levar pelo sexo e desfaz essa família, quebra os laços afetivos. Então a gente esquece que às vezes a gente fez um planejamento de regrar certas coisas. E aí a gente faz isso, tomba nessa questão sexual, né? E acaba, em vez de regrar esses karmas que a gente tinha construído antes, que a gente veio para acertar, a gente acaba gerando novos problemas, né? Então, a gente sai de um problema e aumenta, não resolve um e ainda aumenta os outros, né? Então, ele fala quando a gente deixa se tomar pelo sexo vilão, não que você não possa se separar ou qualquer coisa assim, mas quando você pensa de forma só sexualmente ou qualquer coisa assim, né? Por exemplo, se nossos tem N fatores que podem acontecer, mas se nossos pais se separassem antes da gente nascer, talvez a gente não tivesse nascido, né? Talvez tivesse ficado um karma aí, né? Você pode se separar e seus filhos se revoltarem e mudar toda uma trajetória de vida, né? Pode acontecer milhares de coisas, mas o perigo de se deixar levar só pelo lado sexual, né? Em seguida, ele fala sobre a paixão pelo dinheiro, né? São pessoas que, em vez de ter paixão por valores maiores, espirituais, agarram-se à paixão pelo dinheiro. E aqui eu cito novamente um exemplo muito claro sobre isso. São, de novo, por exemplo, desses políticos que começam como pastores e depois começam a, a querer mais. E aqui teve um caso de uns políticos que começaram a cobrar ouro de prefeitos de cidades em troca de influência lá em Brasília, né? Então, é, é nitidamente uma pessoa que eu acredito que lá atrás começou bem intencionada, né? Lendo a Bíblia, frequentando a igreja, mas foi tentada, foi em algum ponto desse caminho, ela não foi forte e acabou cedendo a esse fantasma que é a paixão pelo dinheiro. Então isso eu acredito que desvirtuou toda
a trajetória bonita que ela poderia ter feito na vida, né? O texto, que até conclui de uma forma que eu acho soberba, não sei se a gente já, não sei se a gente já conclui aqui, mas aqui tem uma coisa muito legal, que assim, todos os caminhos da obsessão disfarçada que apontamos constituem aferidores espirituais dos cultivadores do bem e da luz. Recatem-se, pois, nossos irmãos domiciliados na esfera física, porquanto no abuso da autoridade, no envicelamento do sexo e na paixão do dinheiro, se levanta a trilogia sinistra dos mais perigosos fantasmas da mente, a lançar muita gente boa e capaz nas sarjetas da sombra e nos despenhadeiros da inutilidade, né? Então, é espetacular esse final, de que como esses três pilares, quando entram na sua vida, por mais que você tenha um começo bem intencionado, você cai e você não consegue segurar em mais nada. É um caminho só. Então, eu achei esse texto, esses fantasmas que eu acredito que são os maiores, mas acho que nós estamos cercados por vários outros, né? Eu acho que esses daqui são os mais representativos, assim, e é isso, basicamente. Porque atrás do poder tem vaidade, né? Tem outros fantasmas que a gente fica falando, tocando sempre no assunto. Mas eu achei interessante que ele fala que os espíritos mais iluminados, os mentores, vão deixar em algum momento você provar disso, você escorregar, e eles deixam isso acontecer no começo para que não se torne uma coisa grave lá na frente. E eu queria comentar uma outra coisa que, por coincidência, eu assisti o documentário do João de Deus esse final de semana. Não vou entrar em detalhes, mas ele acabou escorregando nesses 3 fatores. E no começo eu comecei com um olhar crítico. Falei, nossa, como ele é capaz de fazer isso? É um sem vergonha. Mas depois eu comecei a olhar, e se eu estivesse no lugar dele, exposto a tudo isso, como eu me comportaria? E aí eu fiquei pensando, talvez eu tivesse escorregado da mesma maneira, ou de outras maneiras, talvez pior. Mas quem não viu, gente, assistam, porque é bem interessante, porque essas 3 coisas que o texto cita é exatamente o que acontece lá. Então é bem interessante a gente assistir, tentando olhar pela nossa visão, com o nosso conhecimento espírita, né? Não julgando, não, né? Mas realmente fazendo uma análise, é bem interessante mesmo. Na Netflix, o documentário? Netflix. Faz tempo que tá lá e eu ficava olhando e falava, eu vou assistir, não vou não. Coisa brasileira repente, desanima, né? Esse final de semana a gente decidiu assistir e valeu muito a pena pelo... É um triste exemplo, né, na verdade. Oi, Paula. Eu tô no celular hoje, tô toda perdida aqui. Eu refleti bastante a respeito do texto, né? E muitas vezes a gente fala muito a respeito das nossas atitudes, em que sentido? Da gente não se deixar corromper, da gente ter os nossos ideais, os nossos propósitos firmes, a nossa fé. Mas, refletindo, quanta coisa, né, eu tive que tomar decisões por conta das outras pessoas que convivem comigo, né? E o quanto que as decisões dos outros podem interferir no que a gente precisa mudar dos nossos propósitos. Então, por exemplo, eu estava pensando, né? A gente faz uma programação, a gente vai ter o nosso companheiro, companheira, a gente vai ter os filhos, e às vezes esse casamento não dá certo,
Claro que nem todo mundo é santo, nem todo mundo é culpado, mas muitas vezes a sua programação foi cruelmente alterada pelas atitudes do outro, né? E você tentou por várias vezes se manter fiel ao seu propósito, ao que você acredita e trazer as pessoas do seu trabalho ou o seu marido, o que for, para o seu ideal, para fazer o seu entendimento, às vezes prevalecer, e às vezes a gente não consegue. E a gente tem uma mudança toda da nossa estrutura, da nossa condição, da nossa família, por conta de atitude dos outros também. O quanto é difícil isso ser administrado, né? E você não se fazer de vítima e jogar a culpa no outro porque algo não deu certo. Então, eu acho muito profundo esse texto, muito, muito, porque além das nossas atitudes e dos nossos ideais, a gente tem que conviver com os dos outros e o quanto as decisões dos outros impactuam na nossa vida. E eu acho difícil administrar isso, a Paula, né? Porque eu tenho que pensar em tudo. Então, toda essa... Às vezes eu me pego pensando, nossa, será que eu estraguei toda uma programação de encarnação? Porque talvez o meu ex-marido tivesse que aprender algo comigo ou com meus filhos. Mas a minha atitude talvez não tenha sido minha, talvez o preparo não tenha sido suficiente dos dois para continuar caminhando. E aí eu acho que a gente tem que ter esse bom senso de saber que até onde eu posso ir também, né? Porque às vezes eu me culpo muito por todas as situações que às vezes não são do meu controle. Então a gente tem que saber reconhecer o que está no nosso controle, o que eu consigo dominar, o que eu consigo fazer valer da minha vida, dos meus sentimentos, e o quanto isso vai mexer com as pessoas que estão comigo também, né? Mas eu acho muito profundo e muito difícil de pensar tudo isso, né? Tem que ter bom senso, né? Bastante bom senso. Nós temos duas dimensões aí, né? Num primeiro texto, Emmanuel nos mostra os diferentes graus de maturidade diante da realidade espiritual. E como a Giovana deu o exemplo, né, nós temos pessoas que vão se encantar e entender a própria vida quando lê um texto como esse do Emmanuel, e outras que não vão entender, porque não é o momento. E mais uma vez que você entende que você vai se engajar no trabalho, que você entende, né, que veio para cá para buscar algo de mais profundo, de mais nobre, para reescrever tua história, né? A gente veio para reescrever a nossa história, que foi muito mal escrita até aqui. Você se engaja, mas no momento em que você se engaja como promotor dessa mensagem renovadora, você tem uma dimensão que implica a tua mudança, né? A nossa mudança de praticar isso e viver isso. Então, nós vamos ter os obstáculos externos, que são aqueles naturais, a família que não entende, o marido que não compreende, a esposa que não acompanha, o meio em que nós vivemos que se opõe, etc. E os obstáculos internos, que são aqueles dos quais o Albano do Couto fala nos fantasmas da mente, né? Então, não é porque nós estamos conscientes da realidade espiritual e nós já estamos de acordo que precisamos fazer isso e fazer esse esforço que a coisa vai ser fácil. É um combate, né? E esse combate ele vem e vai se apresentar a nós de muitas maneiras, né? Então, é muito delicado porque, como o Alexandre falou, a gente não tem como saber, né, o que nós faríamos. Nós vamos ser testados naquilo que é mais sensível para nós. E então, Francisco de Assis, o pai queria que ele virasse um negociante, a família tem expectativas sobre a gente, né,
a família, o meio social. Então, tudo isso é muito... nós não vivemos num mundo isoladinho, né? Nós estamos num mundo que está cheio de gente, a gente tem relações de família, de trabalho, de amizade. Mas uma vez que você constatou, né, que esse caminho é o caminho, aí vem também os combates, né, externos e internos. E eles não são fáceis, né? Porque nós vamos ser testados. E vamos colocar isso no concreto, né? Concretamente, nós temos, por exemplo, você começa a trabalhar na mediunidade. E há diversos graus de mediunidade. Você pode ser um passista, você pode ser um orador, você pode ser um médium de psicografia, de psicofonia, não importa. Né? Você pode ser simplesmente alguém que promove estudos, porque você tem a facilidade de fazer isso, que faz evangelização infantil, que faz evangelização de jovens, não importa. Né? Então, você começa a ver, por exemplo, um médium que, de repente, começa a se envolver com, por exemplo, você tem lá, ele tem um atendimento fraterno, e aí o médium começa a atender as pessoas, e aí você começa a ouvir a vida das pessoas, você começa a ouvir os dramas íntimos, você começa a ouvir as histórias mais malucas às vezes. E aí o médium um dia, né, ele é heterossexual, ele tem atração por mulheres, um belo dia chega exatamente aquela mulher dos sonhos dele na frente dele. Mas ele é casado, ele está noivo, a pessoa com quem ele está é exatamente a pessoa que já entendeu a missão dele, o trabalho dele, e ali, muitas vezes, tudo pode se desmoronar. Aquela pessoa entra na vida dele, bagunça tudo, vai embora, e aí, se tiver forças, né, para reconstruir, a pessoa pode conseguir reconstruir, mas às vezes não tem força. E isso é um caso leve ainda, né, porque pode acontecer outros mais pesados. A pessoa começa a se envolver com uma, com duas, com três, ou com um, com dois, com três, e aí começa a cair em descrédito diante da comunidade, diante do grupo. Então, há muitos casos, né, ou começa a lidar com somas, né, porque começa a chegar dinheiro, a obra está crescendo, e num certo momento as doações começam a chegar, as pessoas começam a... Então, muitos de nós começamos muito bem, começamos bem intencionados, começamos com um ideal, mas os testes virão. Então, é a atração pelo poder, né? É a atração pelo dinheiro, é a atração pela afetividade desregulada. E isso, como o Daniel muito bem falou, são só os 3 eixos principais, mas tem muito mais. A variedade das nossas ameaças são muito grandes. Então, a gente, às vezes, não quer poder político, mas quer poder sobre a vida das pessoas. A gente, às vezes, não quer poder de um tipo material, mas quer poder espiritual. Né? Então, há muitos aspectos do poder, do dinheiro, da afetividade desregulada que se manifestam na vida, mas são os nossos desafios da vida, são os desafios nos quais nós falimos já no passado. Então, é muito triste, porque são oportunidades abençoadas que é dada a todos nós, né? Essa oportunidade de espalhar o bem, de construir uma nova história. E alguns têm essa maturidade, entendem isso, compreendem que tem uma missão, um trabalho a fazer, um compromisso com o alto, mas é a luta vai nos colocar desafios, e muitas vezes os espíritos, prevendo o pior, isso tudo que eu estou falando aqui, gente, que nós falamos aqui, tudo isso para mim não tem teoria não, eu vi tudo isso na prática, entendeu? Então, a gente conhece muitas histórias, e
E todos nós somos colocados em desafios, né, dessa natureza. E, às vezes, trabalhos belíssimos são destruídos por coisas muito bobas, né, por deslizes muito bobos. Então, obras maravilhosas. Esse senhor, esse João de Deus, é uma pena, é uma tristeza ver isso. Porque é alguém que caiu nas armadilhas do passado dele. Então, médiums, né, que se desequilibram, às vezes, aí vem o que a Paula levantou, né? Às vezes não é a pessoa que está junto. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos nos julgar no passado pelo conhecimento que nós temos hoje. Eu só posso me julgar pelo conhecimento que eu tenho hoje. Se eu fizer besteira amanhã, eu tenho conhecimento e eu já sei de antemão que eu estou fazendo errado. Agora, eu não posso dizer, o meu casamento poderia isso, o meu casamento poderia aquilo há 10 anos atrás. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa maturidade. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque isso que a Paula falou é muito, muito pertinente. A nossa vida pode ser afetada pela ação dos outros. E qual é a nossa postura? Buscai primeiro o reino de Deus. O resto se acrescenta. Então, não importa o que aconteça, se eu entendo qual é o meu caminho, se eu entendo o que eu tenho que fazer e se eu entendo qual é a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. Minha esposa não quer vir, mas eu vou. Meu esposo não interessa, problema dele, eu vou. Mas corre o risco de separar. Bom, amém, Jesus, eu busco primeiro o reino de Deus. Eu quero o meu equilíbrio, o equilíbrio da minha vida, o equilíbrio do meu espírito e não perder minha encarnação por causa dos outros. Agora, é a nossa perseverança que nos salva e que salva os outros também. Porque aqueles que acordarem, quando acordar, vão ter referência. Né? Sabem quem seguir. Então, o marido teimoso, ele pode ser teimoso, né? Até que tenha a primeira dor de barriga e aí precisa correr. E vai correr para quem? Vai correr para a esposa chata, que está lá no centro estudando, que vem nos grupos de estudo, que fica falando de Jesus, né? Mas a hora que precisa de alguém equilibrado, é para essa pessoa que ele corre. Então, é um combate. O Chico Xavier foi testado de muitas maneiras, muitas maneiras. E que é coisa mais triste, né, do que você publicar seus primeiros livros, a editora que publicou ganha milhões e teu pai vende bilhete, você trabalha num boteco das 7 da manhã às 8 da noite. E o pai fala, meu filho, nós precisamos desse dinheiro, pelo amor de Deus, nós estamos passando fome. E ele fica firme. O dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu, pai, o dinheiro é dos espíritos. Eu não escrevi esses livros, né? Eles só escreveram através de mim. Muitos já teriam caído aí. A gente está vendo na internet, gente que, assim, eu já vi vários conferencistas que chegaram aos píncaros da fama no Brasil e que agora estão vendendo produtos. Cursos de autoajuda, coaching, auto não sei o quê, e auto não sei o quê, né? E assim, fizeram a cartela de clientes trabalhando no espiritismo, e agora estão vendendo, né? E aí a pessoa fala assim, esse aqui é o meu trabalho espírita, mas esse aqui é meu trabalho profissional, né? Mas qual que é a tua profissão? O sujeito, às vezes, é advogado, né? Psicólogos que fizeram a fama no movimento espírita e que depois você liga para o cara e fala, olha, nós temos um encontro de mocidade, você não gostaria de vir falar? Primeiro fala com a secretária, né, porque não consegue falar com ele. E aí ela fala, sim, sem problema nenhum, é um sábado. Tá, esse dia acho que ele está livre, 25 mil.
Ah, 25 mil, como assim? Não, 25 mil. Não, mas espera aí, ele é, né, já é um encontro de mocidades espíritas, a gente gostaria muito de ouvi-lo. Ah, então, mas ele tem muitos clientes, e se ele deixar os clientes nesse dia, é o dinheiro que ele não vai ganhar. 75 anos de mediunidade do Chico, com salário de escriturário, sem pegar um centavo. A pessoa não pensa nisso. Aí negocia, né, e aí sai por 10 mil. Né, e assim você se pergunta, quem pagou é mais bobo do que quem cobra, porque quem cobra acha que está sendo esperto, mas não está sendo esperto. Mas quem paga é mais bobo ainda. Porque não devia jamais aceitar isso. Não, meu irmão, você está cobrando para vir falar no encontro de mocidade espírita? Então fica em casa, não precisa, a gente convida outro. Então isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Curso de mediunidade pago. Então, infelizmente, as pessoas... Por quê? Porque alguém chega e fala, poxa, você pode fazer aí um curso de autoajuda, né? Cobra as pessoas, você é famoso, todo mundo vai vir. E aí é interessante, porque a pessoa vai, como o Daniel disse, vai ladeira abaixo. Você abre a live do cara no auge do trabalho espírita, ele está lá com 2.000 pessoas. Aí ele começa com essas histórias. Você abre, tem 1.000. Daqui a pouco tem 700. Daqui a pouco tem 400. Aí um dia você abre, tem 200. Porque as pessoas sentem que acabou. E o Chico fala isso. Quando acaba a seiva, quando você perdeu o contato com a luz, com a usina, acabou, não tem, perdeu o sal, ficou insosso, perdeu a luz. Então, o nosso trabalho é um trabalho que depende diretamente da nossa ligação com o plano espiritual. O espiritismo não é uma mensagem do César, do Pedro, do Paulo. O espiritismo é uma mensagem dos espíritos superiores para os homens do século XX e XXI e seguintes. Então, e o nível de consciência que nós temos é muito difícil de viver com esse nível de consciência, porque nós nos cobramos, né, mais do que os outros. Não quer dizer que a gente tem que acertar sempre, mas quando a gente erra, né, e eu vi isso acontecer com algumas pessoas, nós todos erramos. Mas, no fundo, se você tiver a humildade, quando o erro acontece, de rapidamente reconhecer, ter a humildade de se reconstruir, de se refazer, você tem uma chance. Mas há pessoas que vão dizer, não, eu não errei, eu sou um ser humano, eu tenho o direito de ter relações afetivas. Ou vão adotar racionalizações, né? Por exemplo, quando saiu a era da New Age, um monte de médium se perdeu ali. Agora começou essa história da psicologia profunda, né? Reconheça o seu lado escuro. Eu reconheço o meu lado escuro para quê? Como é que no livro dos Espíritos chama o lado escuro? Orgulho e egoísmo. E aí o Albano Couto deu os nomes para os três fantasmas da mente. Mas tem outros. Mas eu sei que vem tudo do orgulho e do egoísmo. Mas não. Tá cheio de centro dando curso de psicologia profunda. Que raio de psicologia profunda é essa? A gente precisa pôr a mão na obra e trabalhar. Ajudar as crianças pobres, ajudar os espíritos necessitados. Então, é um trabalho, mas eu não posso esperar ter humildade para começar. Se eu esperar ter humildade, vai ser daqui 1000 anos. Então, eu tenho que começar já. E eu vou sem a minha humildade mesmo, e trabalhando para adquiri-la, orando para que os espíritos me tirem da ilusão, que é o que fala no texto no final, né? Porque viver na ilusão é o que nós temos feito nesses últimos milênios.
Então, está cheio de gente vendendo a ideia de que em 2057 chegamos ao mundo de regeneração. É o primeiro dia, talvez, do mundo de regeneração. Vai levar 1000 anos, no mínimo, para a gente chegar no mundo de regeneração. É só olhar a população do planeta, é só olhar para nós mesmos. Que ilusão é essa? Então, o trabalho que nós temos para fazer é imenso, mas graças a Deus, nós temos 1000 anos aí de trabalho pela frente. Se a gente começar hoje, a gente já está adiantadinho. Tem gente que começou há 2000 anos atrás. Se chama Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, né? Por que eles são mentores hoje? Mas é isso. Há muito trabalho, né? O trabalho é grande, há muito aprendizado a ser feito, há muita coisa para aprender, e a gente está começando esse livro vai abrir novos entendimentos. Então, é importante que antes de virmos para os encontros, para os estudos, que a gente faça uma leitura prévia, né, de cada capítulo, para vir já com... Porque cada capítulo exigiria 5 encontros, gente, porque não dá para, assim, os estudos é muito rico, cada frase tem uma riqueza imensa, então é muito profundo. Se a gente, para poder avançar, a gente não pode ficar preso em cada capítulo 5 encontros, então, se cada um fizer, né, a leitura em casa e vir com já uma prévia, né, do capítulo, vai facilitar, né, o entendimento. E o que nós vamos estudar, né, o que nós estamos estudando, aliás, o que nós vamos estudar nesse livro, às vezes assusta, né? Muita gente deixa. A gente vê muita gente que chega no espiritismo e em um certo momento você não vê mais a pessoa, porque essas realidades que são descortinadas diante de nós assustam certas pessoas. Você vê a vida, André Luiz, ele tira uma parte, né, da cortina que separa as duas realidades. E o que a gente vê do outro lado é que é batalha, é combate, a luta continua, o trabalho continua. Enquanto cada um de nós não construir, né, uma alma, um perispírito limpo, né, leve, nós estamos presos, nós temos que lutar. Então, é uma realidade que é aberta diante dos nossos olhos e que, hoje eu comentei, né, no estudo em francês, que quem já assistiu o filme Matrix, né, tem um rapaz que está, porque na Matrix acho que todo mundo assistiu aqui, né? Não? Na Matrix está todo mundo dormindo, na verdade, né? Um mundo em que as máquinas controlam, os seres humanos estão dormindo e as máquinas implantam, né, memórias e sonhos, e as pessoas estão dormindo, e alguns acordaram e tentam acordar outros. E tem um dos que estão acordados que pede, né, aos representantes lá das máquinas, eu quero voltar, né, porque essa realidade aqui é muito dura. Eu quero voltar lá para onde eu estava, eu quero voltar a sonhar. Né? E é o que nós fizemos várias vezes diante da realidade, né, espiritual. A gente corre para a cama para poder voltar a sonhar e viver aquela vida, mas a realidade é a única na qual a gente vai construir algo de verdadeiro, né? Não é no mundo dos sonhos. Por mais imperfeitos que nós sejamos, por mais difícil que seja, por mais que doa, por mais que sangre, se você levantar, né, um pilar, esse pilar vai ficar de pé para sempre, porque você levantou ele na realidade. Então, cada vitória nossa, cada conquista, mesmo que pequenina, mas que foi feita na realidade, né, e fazendo face a essa realidade, ela é verdadeira, ela vai e fica para sempre. Agora, onde ficam, né, todos os castelos de sonho que a gente pode construir? Em lugar nenhum, né? Não é na realidade. Mas existem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. A gente não vive mais no passado, o passado serve de experiência.
tudo que a gente viu no passado, que nós já vivemos, é a experiência acumulada, erros acumulados. Existe o futuro. O futuro é a esperança, né? É aquilo que a gente vai, no que a gente vai se transformar. É só olhar para Jesus. É olhar para a imensidão do cosmos, do universo, do qual nós somos herdeiros, como filhos de Deus. Então, o nosso futuro é sermos espíritos como Jesus, né? Espíritos puros, sublimes. Esse é o nosso futuro. Mas é nesse presente, é hoje que a gente trabalha. É nisso que a gente tem poder. É o presente que a gente pode mudar. Então, é o que a gente faz da nossa vida hoje. Essa luz que a gente está recebendo hoje na nossa vida presente, ela precisa iluminar o nosso caminho, porque senão ela se apaga. Né? Então, que a gente use a vida, né, que é uma bênção de Deus, e esse conhecimento que a gente tem, que é da misericórdia divina, né, que nos permite conhecer tudo isso, que a gente use isso para o nosso, porque não é mérito, hein? É misericórdia divina. Que a gente use isso para que a gente cresça, porque a gente não sabe, a gente pode morrer amanhã. A gente pode morrer amanhã, a gente não sabe quanto tempo nós temos de vida. Então, a gente pode ter 1 mês, 1 ano, 10, a gente não sabe. Então, cada dia de vida tem que ser aproveitado. A gente não pode mais deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. É muito, muito sério. Isso aí. Mas aí, nada disso é para assustar ninguém, né? Só para a gente estar consciente de que nós temos o privilégio, né, de ter um conhecimento maravilhoso, bom, e que a providência divina espera, né, que a gente use ele, né, a nosso próprio favor, em nosso benefício. E é isso. Então, esgotou, né? A gente nem abriu muito para pergunta. A Yuri faz a prece para a gente. A Yuri? Não. Não? Tem muito barulho. Então eu faço. Alguém quer fazer? Então eu faço. Então vamos lá. Vamos fazer então a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, que nos envolvem, nos amparam, que começam esta nova jornada conosco, nós rogamos à vossa generosidade, que nos amparem, que nos sustentem na caminhada, que nos ensinem a humildade de aprender e de aplicar a nós mesmos o conhecimento que nos chega do alto. Nós pedimos, Senhor, a bênção do vosso amor. Guia os nossos caminhos na busca do entendimento. Abençoa, Senhor, a nossa estrada, porque nós estamos cansados, Senhor, dos desvios perigosos, de fazer de conta, de ignorar as verdades, de investir tempo, esforço e vida naquilo que terminará em poeira levada pelo vento. Então, Senhor, conscientes da nossa realidade de almas ainda tão necessitadas, nós pedimos que no transcurso dos nossos estudos e deste novo livro,
as bênçãos do alto possam nos trazer o entendimento, a compreensão, o contato com a espiritualidade superior e possa trazer benefícios a nós, aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos que são trazidos para participar conosco das reflexões da doutrina e do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela paciência, pelo carinho, pela bondade. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos proteja nesta nova estrada de crescimento. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, nos proteja, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.